A gravação começará em breve. A gravação foi iniciada. Oi, pessoal. Aqui estamos no Esta chamada é aberta. projeto Capacitar Mais. Hoje entrevistaremos uma linda e bela enxadrista que vocês vão saber daqui a pouco. Não precisa ficar apressadinho, não. Eu sou Bel Talarico, me identifico como a Dama do Chapéu. E em homenagem a essa moça, eu já falei que é uma mulher, né? Já tinha falado em xadrista, né, gente? Eu estou de chapéu azul, eu estou de óculos escuro, tenho batom, lógico, que eu gosto de me enfeitar, blusa azul clara. Atrás de mim tem uma tela de 1 metro por 1,20 m, toda colorida, começando do azul, amarelo e vai a vermelho, branco na transversal, do jeito que o bispo anda. E no meio tem uma... o bispo de xadrez, viu, gente? No meio tem uma bolha, ela está literalmente cheia, quer dizer, literalmente não. Ela aparece cheia porque é uma técnica, foi feita por mim. E daí estamos aqui hoje, então, nesse projeto nosso, que é de entrevistar pessoas, além de enxadristas, 2 enxadristas, tem um ser humano atrás de cada um. Correto, senhor Ed? Corretíssimo. Bom, eu vou me descrever. Primeiro, Demanda. olá a Obrigado. Modo de todos. fala. Eu tenho 1,75 m de altura, com mais branco que o leite. Estou usando uma camisa cinza clara Eu vejo. e estou aqui, Bel, no meu lindo escritório. Você não contou pro povo, Bel, que o seu é puro filtro. Deus, como ele é. O meu é tudo verdadeiro. Nossa, e como a Bel falou, hoje estamos recebendo nossa querida convidada, enxadrista, escritora, promotora de eventos de Célia de Deus. Correto, Licélia? Corretíssimo, Ed. Tudo bom, Bel? Oi. Nossa, que emoção fazer. Eu quero esse filtro também para mim, tá? Claro. Mas vou aproveitar também e me descrever, né? Da Bel Nandi. Daqui não dá para ver se é verdade, se é filtro. Olhe, o meu é verdadeiro. Né? A gente acredita para não perder o amigo. Isso! Então, Licélia se autodescreve, né? Eu sou uma pessoa não tão fofinha, né? Sou padrão. Quem é mulher entende, né? Não é nem fofinha, nem muito magrinha, é padrão. Morena clara, cabelo curtinho. Um novo penteado, Bel. Eu cortei, né? Deixando assim mais fresco com esse clima quente, né? Mas você cortou Tranquilo. Cortei curtinho, bem top. também Penteado novo. ouvido, né? Dá pra ver. Com esse fone grandão. Esconde muito. Modelito novo, né? Um vestidinho aí amarelo. Aproveitar já mandar um beijão para minha estilista. Ganhei uma estilista nova, Dila, né? Beijão para ela. Obrigadão por tudo, pelo apoio. E também já aproveitar aqui e deixar no espaço, né? Que eu permito, né? O direito de imagem, de tudo que for
postado aqui em relação à minha pessoa. Ah, legal. Ô, Licélia, uma curiosidade. Eu sei que você vai falar, nós vamos perguntar da tua situação de nascimento, essas coisas. Você já não nasceu você tem quanto de altura? Tu sabes? Não Eu tenho, sentada, por favor. Ah, eu tenho 1,60 de altura. Ou melhor, tinha, né? Depois dos 30, 40, a gente já vai diminuindo um pouquinho, mas eu tinha sempre na faixa de 1,60. Ah, não é É um porque padrão, eu é esqueci de padrão. falar que eu tenho 1,70. Sou meio fora do padrão, né? E eu me identifico como uma mulher branca, mas eu tenho a pele morena. Hum. Tenho a pele morena, uma linda, maravilhosa, de sol, mas é só a pele morena, viu, senhor Ed Linguarudo? Sei. Então, é assim, Oli, Oi, tu nasceu onde? Vai falando aí. eu nasci na cidade de Blumenau, terra dos alemães. Tem um sobrenome alemão, né? Licélia de Deus é um nome abreviado, que o meu nome é extenso, meu nome é Licélia Margarete van der Hertz, alemão de Deus. Então, por ser um nome muito extenso e as pessoas se complicam na pronúncia, Licélia de Deus está valendo, está tranquilo, é aceitável, né? Muitos achavam que eu usava Licélia de Deus por ser cristã, Isso. né? E tem esse pensamento também, mas não, é o meu sobrenome mesmo. Eu até brinco, eu sou do pai 2 vezes, Mas esse Licélia de Deus é de quem? Do papai, do pai? do meu pai, Paulo Roberto de Deus. Eita, Licélia, então tem alguma coisa errada aí. Tu é Licélia de Deus, eu sou talarico. Tá bom. Bom, eu não vou falar o que é talarico, se dizer aqui, procure, eu sou belo talarico. Vai lá, Ô, Bel, oi. olha, um contatinho. E tem o Santinho, Edinho, o Santinho, que se identifica com Ah, o ovo. isso é verdade. Ah, Odissélia, desculpa, mas vai ter assim brincadeira, porque a gente gosta muito. Com certeza. Eu acho que toda conversa entre amigos, ela tem que ter essa espontaneidade, né? Então, eu nasci em Blumenau, né, terra alemã, vim para Itajaí, tinha com quase 2 aninhos, né, e aqui cresci, me vejo barriga verde, Itajaí, Peixeira, né, não saí daqui muitas vezes, né, mas cresci aqui, né, me formei aqui, constituí família aqui, hoje minha filha, minha neta, tudo por aqui, né, então eu me sinto Itajaí, É itajaiano, itajaiense, itajaí, itajaiense. itajaiense. Uma cidade linda, tá? Eu já É, conheço, né? Eu uma acho, cidade linda. Então, daqui, não acho que eu não saio, não. Minha vida tá aqui. mas tem um peixe no restaurante. Gente, que delícia, eu não esqueci daquele Top. peixe. E daí, Ed, pergunte com mais coisas. Certo? Ô, Licenda, Oi. você começou com sua deficiência com que idade? Então, Ed, a minha mãe dizia que desde muito neném, eu já vivia hospitalizada, era uma menina muito doente, mas até então, nenhum diagnóstico. Com 17 anos, eu comecei a perder a visão, mas foi questão de um mês. Foi muito rápido, muito rápido. Eu percebi uma neblina nos olhos e suspeitaram de catarata, produto químico que caiu, problema hereditário, e foram descartando, descartando. O problema é que eu perdi a visão e eles não deram nenhum diagnóstico. Só findaram como trauma psicológico, que eu era uma menina muito zen, muito calma e guardava tudo para mim. Então eu tinha que me tratar com psicólogos nesse nível, porque eles não acharam nada nos olhos. Ah, Isso com 17 anos.
Mas agora você sabe o que você tem, né? Sim, sim, depois a gente vai buscando, né? Por etapas o que vai acontecendo, tranquilo. Mas com 23, aí eu perdi os movimentos, né? Então, Mas com 16, Tudo. com 17 anos eu perdi a visão. mas você tem família, você tem irmãs, Sim, tem irmãos? tem um irmão e duas irmãs. Eu sou a mais velha de quatro, né? Hum, Pai, mãe, né? Hoje minha mãe é falecida, né? Minha mãe faleceu em 2014. Mas tenho pai, né? E sempre tive apoio da família, dos amigos. Então eu não tive assim um choque muito grande quando perdi a visão, de ficar num cantinho jogada. Não, eles sempre me apoiaram. Eles disseram, olha, os teus sonhos estão ali na frente, eles só estão adormecidos, você pode acordá-los. ai, que Vamos lindo! buscar sempre, sempre aquele apoio, aquele, sabe, aquele abraço. Aí eu fiquei um ano aí sem estudar. Aí a minha irmã me alcançou, né? E ficamos na mesma sala, estudando o ensino médio. E com isso, eu só ficava chateada de ficar engatada assim no braço de todo mundo, porque eu não conhecia a bengala, não conhecia o braille, nada disso ainda. Para mim era tudo novo, né? Até tinha um professor que dizia que eu tinha que ir para uma sala especial para cego. E eu não entendia isso. Para mim era como se eu fosse a única cega no mundo, porque no meu colégio não tinha, eu não tinha contato com pessoas com deficiência visual. Eu sabia dessas pessoas, mas eu não sabia que nível a gente podia, né, ter acesso, né, a Hoje tudo. você está com quantos anos? Pode falar para nós? Sim, com orgulho, 46 bem vividos. Não Ah, vejo olhos chegar a 50, meio século, muita história para contar. Tranquilo. Licélia, você falou Você lembra, então, lógico, de cores, de ambiente, de tudo isso, né? Tudo, tudo. Uma memória fantástica, né? E então até eu brinco assim, né? Quando eu converso com outros deficientes visuais, que quem nasceu cego não tem a noção do que é uma nuvem se transformar no céu, a beleza que é o mar, né? Bater com as ondas nas pedras, o horizonte, Achar o né? bichinho lá na coisa, lembra? Olhar para o céu, deitar na grama e ficar vendo Nossa, mais. Bel, que delícia. Então tem coisas assim que um deficiente visual total nasceu cego, ele perdeu essa beleza, mas no entanto ele esconde outras belezas que a gente que perdeu a visão depois também não tem noção, né? Então para ele está tranquilo, né? Então Ô, Licélia, pode falar. você comentou que aos 23 anos perdeu os movimentos. Sim. Foi isso? Então, com 17 perdendo a visão, lembra que eu continuei estudando, por apoio da família, dos amigos, me formei, aí eu conheci alguém, constituí família, ah, fui mãe, né? Outro sonho que eu sei que não ia conquistar, mas alcancei, minha filha nasceu. Muitos acharam que eu ia cair em depressão pós-parto, né? Porque todos iam ver minha neném, eu não. Não, só o fato de cuidar dela, saber que eu tinha esse potencial, já fiquei muito feliz, né? E Sim. quando ela tinha 2 aninhos, eu perdi os movimentos. Também foi muito rápido, 3 dias. Eu Caraca, amo. tem que ser tudo Eu, Nossa! eu já era massoterapeuta formada, eu trabalhava, eu levava ela na escolinha, ia para o trabalho, trabalhava em casa, fazia minhas atividades, né? E amanheci dormente, da altura do seio para baixo, tudo dormente. Eu não sentia a roupa bater no corpo e eu andava muito descalço dentro de casa, né? Eu não sentia o piso. E fiquei preocupada. Isso foi uma sexta-feira, liguei para meus professores. Eles disseram, sério, não força, que a tua medula pode estar pinçando, né? Alguma coisa está trancando. Uhum. Final de semana fui passar na casa dos meus pais. Amanheci no sábado com os pés bem pesados, assim, para dar o passo, né? E no domingo parecia que eu tinha sido serrada, da altura do seio para baixo, não sentia mais nada. Dali eu fiquei 10 dias internada no hospital e suspeitaram
da esclerose múltipla. Foi ali, Mas então, que eu comecei a essa investigar, né? suspeita, eu sei que não é esclerose múltipla, mas você falou Não. de outra que é uma prima, mas é assim rápido? Ou é coisas que já vêm, às vezes a gente não consegue identificar? Quando eu me formei, Bel, eu achava que só veinho era esclerosado. A gente dizia assim, né? Mas Entendeu? não. A As, gente fala. isso, mas crianças nascem com a doença e desenvolvem, né? Mas a gente vai descobrindo isso aos poucos depois, com estudos, tá? Então, assim, como foi muito precoce, muito cedo, né, acontecer tudo isso comigo, a gente vai investigando. Quando eu Sim. perdi os movimentos, eu tinha sido mordida por uma aranha Caraca, uns meses antes, e esse veneno dela acelerou esse processo. ixi, Tudo imagina. isso a gente foi estudando depois, né? Uhum. Foi difícil, né, saber que, de repente, você pode ou não voltar a andar. E você, qual Então, é o nome dessa prima da Ami? É prima da Ami, não? é, hoje eu sei que o nome dela é neuromielite óptica. Então, a esclerose, eles dizem que com recurso, você faz muita fisioterapia, ah, faz tratamentos e pode ter aí um resíduo visual, alguns movimentos, fortalecimento de músculo, coisa assim. A neuromielite não, perdeu. Ah, é? Mas tanto uma como a outra, ou outras, né, que são tudo primos, parecidos, parentes ali, quando se trata de uma doença degenerativa, ela só progride, vai Hum. indo ao ponto de deixar no estado vegetativo. Ah, E Então, a quando se academia, a ginástica, as coisas todas não têm melhor em nada. só vão melhorar, me ajudar assim, não atrofiar, né? Aliviar dores, algumas coisas nesse sentido, mas aliviar as feridas, evitar, né? Algumas feridas, que é bem fácil adquirir as caras, tá? Então, assim, todo cuidado é pouco. Tem que tomar todo cuidado da alimentação, exercício, banho de sol, até mesmo conversação, trabalhar o psicológico, tá? Principalmente. Porque quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença degenerativa, em pouco tempo, muitas pessoas partem. Porque acreditam, eu vou chegar no estado vegetativo, eu vou morrer, e acabam deixando aquilo tudo trabalhar na mente. Mas tem E uma pá, coisa que não mudou, que a tua mente é poderosa. tranquila. Sempre. Sempre batalhando, bom, exercitando, eu, acreditando, né? eu vou fazer um comentário, Bel. Faça, Ed. Eu conheci a Licélia em 2022 no Cheslove. Lembra de Célia? Lembro, Chess Lovers, É, tudo foi bom, legal. eu considero a Licélia uma das heroínas por entender o que eu falava, Bel, porque não era fácil. Ah, Né? Ed, falar em não ser fácil, por que que você fala assim, menino? Ah, é charme. Ai, meu Deus do Essa. Tô brincando. Aham. Essa dificuldade na voz, Bel, céu. é uma herança que eu ganhei de um AVC que eu tive em 2015, que me deixou várias heranças, entre elas essa da fala. Mas uma coisa que eu acho muito boa,
como comentou a Gisélia, o cérebro não foi afetado em nada. Amém. Ainda bem, né, Li? Ainda bem. Eu acho que ele está pirando. Para quem diz que esse fundo aí é de verdade, né? Abel, esse fundo, você nem imagina o trabalho que deu para fazer. Tu viu que ele é arte cênico lá, como é que é? Você que Hum, é entendi. escritora, né? De arte. Uhum. Nossa, Olha, vocês precisam imaginar como eu pedi para os operários fazer isso. Nossa, demorou uma semana. demorou um tuque no computador, né, Li? Aham, facinho. Nada Duas apertadas, tá pronto. negativo. Ô, Licélia, tá. Eu, Você falou que veio assim tudo muito rápido. Tá. exatamente. Daí você falou que foi na escola, eles falaram da pinça, que estava pinçando ali a É, coluna. então, quando eu perdi os movimentos, você busca um tratamento, né? Atualmente, não. Eu tenho um tratamento, eu tenho uma filha, eu tenho família, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que ser alguém, porque eu cresci com esse pensamento. Eu quero me formar em algo, quero ser alguém, quero ajudar a família a crescer, né? Eu sempre pensei em crescer. E eu descobri um médico formado nos estrangeiros, em Curitiba, no qual, foi difícil, mas consegui uma consulta com ele. E chegando lá, ele me mandou ir fazer todos os tipos de exame, a laser, nossa, computadorizados, me senti no primeiro mundo, né? Uhum. E eu fui, quando eu fui para consultar com ele com os exames em mãos, a gente vai preparada, coração, mente, tudo. Chega lá, ele me examinou e disse, Célia, você já perdeu a visão, agora vem perder os movimentos das pernas, você também vai perder o movimento das mãos, fala, audição, Nossa, sim. É, se você tem família, aproveita, porque essas podem ser as últimas peças que você passa com ela. isso, Maria. Eu não lembro de ter me despedido do médico. Dizem que eu entrei em choque. Eu acordei 2 dias depois. Nossa, Licélia. Mas eu tive assim, eu estava na casa da minha sogra, né? Que é uma mãezona para mim hoje. Nem vou Uhum. falar muito porque falou de família, né? Se preocupa Viu? não, que eu também choro junto, viu? Ela é uma pessoa muito especial para mim. Então, Uhum. assim, ela cuidou muito bem de mim, da minha filha, que estava comigo, né? E eu vim para casa, então, para morrer. Só que Nisso você estava com né? 2 Né? anos, Célia? Oi? Você estava com 22 anos na época? Ou já tinha 23. 20? 23. Aham. 23 para 24 anos. Então, assim, quando ele me falou que eu tinha pouco tempo de vida, que eu tinha que aproveitar a família, eu vim com decisões. Eu pedi para minha mãe cuidar de mim e da minha filha, aceitou. Pedi a separação. Eu não era casada no papel, mas eu pedi a separação ao meu companheiro, porque eu não queria, por amor a ele, eu não queria que ele continuasse a vida dele cuidando do resto da minha. Né? Ele, claro, qual é a pessoa que não se revolta, né? Ele se revoltou, achou muito ruim a minha decisão, né? Mas eu vim com essas decisões, né? E pedindo na justiça a guarda da minha filha, mesmo depois caindo na real que eu estava sendo egoísta, que minha Uhum. filha ia crescendo mesmo, não tendo muito tempo, vendo uma mãe partir sem querer mais, né? Eu estava sendo egoísta, mas eu busquei na justiça a guarda dela. Mas você percebeu isso depois, né, Li? Depois,
E como eu tinha pouco tempo, eu aproveitei com toda a força, né? Nunca pensei em nenhuma loucura, né? Mas baterei com tudo para aproveitar a minha família, os meus amigos, naquele pouco tempo. Não vou dizer que eu não... Assim, ai, caiu em depressão? Não sei. A minha mente, ela não foca no negativo. Até Uhum. hoje, eu nunca penso no negativo. Mas como começou as feridas, que as feridas, caras, elas não dói como um raladinho. Não é nem perto do que você imagina. Elas queimam. Nossa. São feridas que queimam dia e noite. E não eram feridas pequenas. Eram feridas muito grandes. Então eu chorava dia e noite. Mas chegou um dia que eu pedi a Deus. Eu orei a Deus a noite toda, falando com ele que eu queria que acabasse com esse sofrimento. Eu acho que é esse o pensamento de uma pessoa depressiva. Então, assim, quando chegou 5 horas da manhã, eu apertei os olhos e pedi a Deus a morte. Como se aquilo fosse instantâneo. Aí, quando eu abri os olhos, sério, como tu é idiota. Deus não vai te dar uma coisa que vai contra os princípios dele. Ele criou o homem para viver. Então, eu pedi, Senhor, já que eu estou aqui, já que tu me permitiu chegar até aqui, né, com toda essa limitação, todo esse sofrimento, me dá a missão. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar parada. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Uhum. E 5 horas da manhã, minha filha saiu lá do quarto da minha mãe, que ela dormia lá, né? E me abraçou e pediu para dormir comigo. Eu sentia que no meu coração, tá aí, filha. Mostra para os teus a tua força. Mostra para os teus quem realmente está contigo. Que não é o homem que vai determinar os teus dias. E dali em diante eu senti força. A minha filha tinha 2 aninhos. Esse ano ela completa 25 anos e me deu uma neta linda que vai completar 4 anos. Conhecemos ela, né, Edward? Presta atenção. Então eu grito, eu sou um milagre, eu sou um milagre. Levanta a cabeça, Edward. Ô, Licélia, Oi? fala um pouquinho como está hoje. E uma segunda pergunta. Você só teve uma filha? Isso, eu só tive ela, Hum, que é a minha guerreirona, né? Que me acompanhou até aqui. Muitos filhos abandonam pais, Isso. principalmente os deficientes, né? Se não abandonam, maltratam. E eu tenho uma companheirona do meu lado que briga com tudo e com todos. Ela já foi até. Ela tem o apelido de guarda-costa. Ela é minha guarda-costa, Até uma né? puta, gente, Ed. Essa Não mulher. para, tá lá fora, ó. Juntando entulho, botando pra frente, não para. Ela tá sempre comigo. E aonde eu tô, ela tá. Onde ela tá, eu tô. Ela não me abandona de forma alguma. Né? Tá sempre comigo. legal. Sempre. E, E hoje ah, assim, Ed, eu não... eu digo assim, a Alicélia, ela só é o que é, só estou onde estou, porque eu tenho tudo isso, família e amigos. hum, É isso aí. Desculpa, condição Aham. física hoje. Bom, eu já tive muitas internações, eu já tive cirurgias. A minha última internação agora foi na virada do ano, uma pneumonia, né? No qual Uhum. constatou que eu estava com o pulmão parado. Estava. Ai, Uhul, voltou ativa, né? que Mas legal. isso assim, ó, Oh, legal. persistência, dedicação, sabendo que quando se trata de uma doença degenerativa, amanhã eu posso estar pior, então hoje eu vou me dedicar ao máximo para que amanhã não seja com toda essa força, né? Então eu vivo Legal, hoje com intensidade. Então eu me sinto bem, legal. né? E estou bem, né? Sempre. E assim, Ed, como você falou da memória, né? A nossa Hum, memória era tão intacta que eu trato a minha deficiência não como uma doença, como uma hum, limitação. Então, ah, eu posso não enxergar, preciso de um olhinho amigo, posso não andar, preciso de alguém que empurre minha cadeira, mas não me sinto doente, incapaz de fazer o que eu quero,
ou que eu preciso, não. É só uma limitação, mas não uma doença. Isso, o Nicélia, um passarinho me contou que Fofoqueiro. você tem várias atividades. Quais Tenho. são? Vamos lá. Eu acordo muito cedo. Eu sou uma pessoa, desde que eu me conheço por gente, eu Eu sou da também. madruga, né, Bel? Somos, Acordo, né? acordo muito cedo. Acho que aproveitar cada momento é importante, né? Então, já bem cedo, meu devocional, falar com Deus é sempre muito gostoso, senão meu dia não rende. Porque o nosso dia é tão corrido que a gente perde esse momento, né? Então, Hum, temos que aproveitar. Mas Ali olha, você é igual eu. Eu levanto 10 da madrugada. tá bom. mas eu levanto cedo, viu? Eu Ali às sabe, 5 né? da manhã. A Bel, eu pego ela bem cedinho, então 5 da manhã eu já estou acordada, né? Mas assim, para contato com as pessoas de fora, assim, a partir das 6, 6h30, né? Eu ficar bem em comunhão com Deus é sempre muito bom. Mas tenho aí, então, de atividades, principalmente, né? Como mãe, como vó, que são, né? Acordar todo mundo, corre para creche, corre para as coisas, né? Lá vou eu, pego o meu tabuleiro, no qual hoje, né? Sou professora. A gente não coloca como Olha, professor, a gente tem instrutor, né? Instrutor, Instrutores de xadrez. isso. Também faço parte da arbitragem de xadrez, né? Uhum. Adaptado. Online, né? Online. Presencial para mim fica difícil devido à cadeira. Porque Mas eu é creio que arbitrar de verdade. Isso é é acima árbitro. de tudo, né? Com certeza. Curso, tudo direitinho, né? Já sou escritora, né? Fala do Autora. teu livro, desse teu livro aí. Quando ele saiu o livro? Como é que ele chama? Ele tem o nome O Sorriso das Flores. Na enchente de 2008, eu conheci o computador, toque, assim, tudo, né? Para mim foi novidade. E eu comecei escrevendo um diário. Sabe aquela bobice, assim? Eu acho que um dia a minha doença vai fazer eu esquecer minha história. E comecei a escrever. Só que enquanto eu lia, eu percebi assim, não, é muito bonito para ficar parado. E comecei a lançar ele como um projeto. E lancei dentro da Fundação Cultural de Itajaí 112 projetos. O meu foi o primeiro a ser aceito, foi considerado um livro de honra e uma história de vida, né? Então, isso foi lançado em 2015, foi lindo, dentro da Câmara de Vereadores. E de lá para cá, né, eu tive ele físico, tá, por muito tempo. Só que depois eu não tive mais condições de fazer uma nova edição, assim, de produzir impresso, né? Então, hoje eu só tenho ele digitalizado, PDF. Então, se alguém quiser, né? Como é que é? Eu não lembro de ter visto a capa dele. Descreve a Hum, capa dele para nós, O Sorriso das Flores. a capa dele é minha filha. Ela bateu algumas fotos, bem meiga, apenas com colarzinho de pérola, cabelo solto. Ela tinha 13 anos na época. Ela é muito tímida, sempre. Ela não gosta de bater muitas fotos, fazer entrevistas, essas coisas. E eu pedi para ela tirar essas fotos, ela bateu bem meiga, bem lindona, assim. E ela ficou de capa. E quem deu o nome foi ela, tá? O Sorriso das Flores. E ao E redor dela tem flores, assim. você tem essa capa guardada para a gente ver em computador? Tenho, Não. eu tenho no meu Face, quando foi o lançamento do livro, muitas fotos, Eu vou ver. né? Quem quiser compartilhar, né? Quem quiser avistar lá, né? Como é que é o nome É que eu fiz? Licélia Paratleta. Licélia. Licélia para, tudo junto, Paratleta, um A só, tá? Chega lá, tem. Porque assim, ó, quem abre meu Face é a minha vida. Eu não sou de compartilhar de coisa dos outros, não, não. Ali só tá o que eu faço, né? Então é bem simples, bem foco, bem eu, assim. Eu sou muito focada no que eu faço, não sou muito de nhenhenhé, de enrolação, não, tá ali. Esse é meu Face, meu Instagram, tudo é focado no que eu faço. Tanto que o xadrez, Xadrez, desenvolvendo, né? veio. Você já não nasceu sabendo xadrez.
Eu conheci o xadrez quando enxergava, porém a gente não dá muita bola, né, Bel? O Mas você visual, ele conheceu busca onde? Na mais escola? esportes. Na Isso, na escola? escola, na escola. Ah, Projetos, assim, eles apresentavam, né? Mas você não foca muito. Então, você vai nos esportes, né? Ciclismo, bola, né? hum, Aquático, nunca fui muito, não sei nem nadar. Mas, assim, os outros, né? hum, Principalmente os esportes que tinham que calcular, né? Gincanas, matemáticas, eu participava. Amo cálculo, amo essas coisas assim, né? Acho que por isso que eu me dei muito bem com o xadrez, né? sim. Esses cálculos. E quando perdi a visão, a gente não tem noção, não, né, de que existe um meio adaptado de a gente participar desse jogo tão bonito. Aí, em 2010, eu fui apresentada. Paixão ao primeiro toque. Ah, isso eu entendo. Nossa, lindo. Você tocava assim, não acredito que eu posso, né? Aí eu tive um professor lindo, Tá bom. paciente, né? E É ele aquele? fez, Não. é aquele bonitinho, Nossa, né? que O bonitinho. nosso professor Douglas, né? Eu fui apresentada para ele e ele foi o meu primeiro professor, onde ele apresentou peças, tabuleiros, movimentos e fez eu jogar sem tocar nas peças. Você tá vendo, Ed? Ele sempre, em todo momento, ele fez eu exercitar a memória, né? Porque ele acha que a gente tem que sempre fotografar o tabuleiro, aprender casas, onde as peças vão, né? Então, e eu comecei pela parte mais difícil, mas que valeu a pena. E Hum, quando, no primeiro mês de treinamento, tudo assim, eu já participei de um torneio e ganhei a minha primeira medalha. Era bronze, mas foi a minha primeira medalha. Ali dá aquele up, aquela empolgação assim, agora eu só vou atrás de torneios, né? E de hum. lá para cá, muitos torneios, muitas conquistas, muitas medalhas, muitos troféus, né? E Você tô aí sabe numa coleção. quantas medalhas, sim? Hoje a minha coleção tem 25 medalhas e com esse último troféu lindo, 13 troféus. Claro que os 13 troféus não são, e as medalhas, né? Não são todas só individuais. Temos aí medalhas e troféus por equipe também, né? E assim, Então, fala um pouco agora desse troféu, né, Ed? Lembrando que estamos conversando com licença de Deus, a multiutilidade. É, mas a última dela, o que que ela é, Ed? Primeiro, Multiutilidade. Ó, esse mesmo passarinho licença me é, contou que você foi um dos que confere. olha, para ser muito fofoqueira. não, você É, tem a informação, você falou que você não faz fofoca, a gente só está É, a gente troca informação, é verdade, não faz fofoca, né? Então, é, essas veio conquistas, né, até aqui. E o último torneio que eu participei foi no qual eu fiquei muito feliz, porque era algo que eu almejava muito. Minha primeira viagem para torneio assim, Brasileirão foi em 2012. hum, E lá eu já tinha conquistado o quinto lugar, uma medalha linda, um X enorme, assim, lindo, lindo. Eu trouxe Você lembra onde foi isso? em Curitiba. Ah, Um negativo, mas foi lindo, assim, né? Foi a primeira vez que eu participei e já trouxe minhas medalhas, né? E agora, por último, esse lindo troféu, conquistando aí o primeiro lugar feminino no Brasil. Para mim foi emocionante. Não tem uma foto que eu não esteja chorando e você foi lindo também. você pode mostrar, esse Brasileirão é da Federação Brasileira, né? Isso, Federação Brasileira, FBXDV, né? Mostrar aqui Bota ele, o meu bebê. Agora eu vou o considerar como meu bebê, né? Bel, hum, Célia, foca aí, ele tá? está fora, põe um pouquinho mais
Aí, Ó, e olha que lindo, gente. Tem assim, ó, né? é bem alto. Da base, a altura dele, eu conto mais ou menos uns 30 centímetros, Aham. né? Ele vem como é que é? A notificação aqui na frente. Ele é Uhum. uma taça. Uma Ele, taça com a vasinha ali do lado para segurar, né? isso, bem bonita. E dentro da taça sai algo que para mim aparentemente parece chamas lá na ponta, mas Uhum. os formatos também parecem asas, É, parece que né? eu não consigo definir também. Eu esqueci de perguntar. É que a gente fica tão emocionada, Bel, que acaba esquecendo desse detalhe, perguntar detalhes, né? Mas que é lindo Uhum. né? Então, Esse, esse troféu, Lisandra, oi, você ganhou sendo campeã. isso. Primeiro lugar feminino, né? Na primeira etapa do brasileiro, que aconteceu aqui na cidade de Brusque. Lindo torneio, amei. Uma ótima organização, né? O pessoal se preocupou muito comigo, pela deficiência física também, tá? Eu me senti muito à vontade. Acho que foi o momento que eu fiquei mais focada, né? Onde eu Sou pude ali, então, acolhida, né? Muito acolhida, né? bem acolhida, bem. Só agradecer mesmo, né? Todo esse pessoal que organizou, né? E Eu foi só lindo vou falar mesmo. uma coisa, nós estávamos em 21 mulheres, Isso. entendeu? Então, para chegar mulheres fortes no xadrez, já que nós conhecemos todas, né? E chegar no primeiro lugar, nossa, eu acho que será que eu vou conseguir chegar um dia? Eu vou ter tempo para isso, gente? Acho que não sei. Vai, vai. Lembrando ali, ó, como eu falei, 2010 eu comecei, né? Então, quando as pessoas falam assim, nossa, ela campeã de xadrez, né? Mas não foi de ontem para hoje. Então, aí 15 anos de xadrez, né? E aumentou, assim, muito o número de enxadristas na pandemia, né, Bel? E eu sou de 2020 para cá, pandemia. Uhum. né? Então, assim, e também os meus estudos no xadrez também começou de 2020 para cá. Até É. então você joga, estuda algumas coisinhas, mas não se dedica tanto. E ali, como vimos, né? Porque montamos uma equipe que viu que precisava de professores, pessoas dedicadas a dar essas instruções, né? Montamos esse grupo, fizemos o curso e estamos aí hoje como instrutores, orientando a todos até uma certa fase. Eu amo ensinar a parte base, a apresentação do tabuleiro, peças, movimentos, fazer a pessoa se apaixonar por essa modalidade. Porque o xadrez é assim, ou você ama ou você odeia. Bom, eu tenho certeza disso. Sabemos disso, né, Ed? Oh, Amor, lógico. eu vou contar uma fala. Ô, Lisandra, Oi? este mesmo passarinho me contou que você dá aula para crianças também. Isso. E mais uma pergunta. Você pretende ir mais uma etapa da federação? Se Bom, ela está vamos. classificada, né? Eu vou começar pela segunda pergunta, já que estamos a caminho aqui, né? Uhum. Como sonho, eu sempre quis, né, estar entre as três primeiras na Federação Brasileira, né? Até mesmo porque o meu sonho principal, Ed, é levar o xadrez feminino DV para fora do Brasil, representar o nosso país. Esse é um sonho muito grande, tá? E quando eu consegui a primeira classificação, ali, ser classificada em primeiro, eu tive muita força, assim, uma sensação muito forte, muito bonita de que pode estar muito perto esse sonho de ser alcançado. Mas eu não vou conseguir nenhuma das outras etapas. Eu estou me preparando para a final, Uhum. né? Até mesmo porque eu dependo de uma acompanhante, condição financeira não é muito boa.
as outras etapas se tornam um pouco longe, não Sim. temos aí patrocínio ainda, né? Uhum. Estamos pleiteando Bolsa Atleta no nosso município, mas é um auxílio assim para o atleta, para algumas viagens, para pouca coisa ainda, não dá para ir muito longe. Mas então eu vou montar minha caixinha, porque final do ano eu tenho duas etapas em São Paulo. Uma é o segundo torneio feminino, que o ano passado eu já fui, e a outra é a final do Brasileirão. Então essas duas etapas eu pretendo fazer, né? Você sabe E que a chegar a alcançar. está meio perto, e tem como ficar por lá, de repente fica ali uma das mulheres em xadrez, Né? e depois já fica lá pro outro, que o outro vai ser lá no meio de novembro, não é isso? O começo de novembro, não sei. Começo de novembro. Vou ver, vou dar uma olhadinha no calendário certinho, Bel, né? Porque eu não vou sozinha, né? Como eu falei, eu tenho minha acompanhante, Aham. tenho a minha netinha, que eu não sei até lá, né? Se eu vou ter alguém que possa ficar com ela, senão ela vai junto com a gente. Tem meu técnico, né? Então, tem uma galera aí que vai me acompanhar agora, né? Primeirona aí. É o Jonei que é seu técnico? Isso. Ah, o Jonei é 10, né? Nossa vida. Ô, Então, deixa eu contar uma coisa do xadrez, que nós, deficientes, temos inclusive um adendo lá na FIDE. A gente usa, cada um usa o seu tabuleiro isso. adaptado e você pode usar sempre as brancas para o seu lado. Independe se você está jogando de pretas, você não precisa virar o tabuleiro. Não Isso é obrigatório. não é obrigatório. Mas eu, como sou um pouco vidente, enxergo um pouco, tenho que jogar às vezes, com neto, com pessoas, e por o xadrez ser desta maneira, e é o único esporte que eu sei, eu resolvi aprender com as pretas viradas para mim. Adivinha, adivinhadinho do coração, quem foi que me ajudou? De manhã, todo dia, Todo dia. esse passarinho não contou para você, não? Não, Bel, foi. Não, Todo dia bem cedo, né? Olha, e era um horário top, porque as crianças estavam dormindo, elas iam à tarde, eu estava lá no Rio, na casa da minha filha, a gente jogava. Olha, a primeira vez que eu joguei, Vicélia, você lembra? Era como se eu não soubesse xadrez, né? Mas uhum, assim, olha, foi um vexame total. Mas olha, foi todos os dias a gente se encontrava, e eu jogando de pretas, e eu jogando de pretas, e fui. Até eu levei 5 meses, Licélia. Bel, nossa. Oi, conta o pessoal e Patrícia o que eu fazia com meus. o Licélia do céu, esse Ed, ele é falseta. Ah, Ele serve para ser ator. Sabe o que ele fazia? Ele estudou, ele e o Diego, com o Lorenzo. O sim. Lorenzo sempre foi a favor, ele sempre falava comigo na época que eu estava lá de coordenadora. Eu falava, Lorenzo, eu acho corretíssimo que se a gente está de negras, vira para nós. Mas, eu falei, cada um, como existe essa possibilidade, eu sei que tem pessoas antigas que não vira, mas tudo certo. Exatamente. Ele, ele mentia pro. Meu Deus, Ai, ele mentia. coisa O feia. Lourenço perguntava, feio mesmo, né? Perguntava se ele virou, ele disse que sim. Ele não virava. Depois disso, você foi me ensinando, eu fui fazendo, daí eu fui Uhum. conversando com o Ed, ó, e daí a gente também começou a estudar, a virar, né, Ed? Quando É bom. um mês antes do Mogi Guaçu, eu virei o meu cérebro e falou assim, pode virar agora. Daí eu virei uma outra percepção, eu estou me sentindo muito mais confortável com as pretas, Mais agora segura, né? mais segura. Você ainda comentou comigo que a gente tem uma outra visão, e tudo Uhum. isso eu constatar. Lembrando que essa técnica nós usávamos, Bel, lembra que não era só virar pretas para você.
Era a tua postura, lembra como baixa visão? Isso. Não forçar a visão, usar a visão apenas para direcionar as mãos, usar o toque, sentir as peças, as casas, porque o pessoal que tem baixa visão, eles se inclinam muito em cima do tabuleiro, forçam a vista, né? Esse pouquinho, e acabam que se preocupando com isso, né? Se perde. Eu me lembro bem dessas tuas direcionamento, mas eu ainda sou um pouquinho meio que rebeldezinha. Eu me der, não que eu seja tão boa quanto eu acho o Ed muito bom no xadrez. Agora, o Tiago também falou, Isabel, usa, que as pretas eu tenho a dificuldade de ver. Eu tenho que usar a mão, sabe? Sim. Então, agora eu falo, puta, mas a Alicélia sempre comentou isso. Então, eu tô confessando um treco que eu sei disso, mas assim, aos poucos, hoje em dia agora eu já boto as mãos, porque tinha um peão e eu não vi. Eita, botei um treco lá que eu nem sei o que é, que rapidinho pegou. Agora eu uso com as mãos, né? Usando, mas a preta, quando é para o meu lado, eu viro, tá? E o Ed acabou que. Eu falei, Ed, você não. Eu tinha que falar com ele, tem certeza. Só que eu enxergo, né? Posso ver se você realmente virou? Virei, Bel, virei. Daí onde foi que você virou mesmo a preta definitivo? Foi lá no torneio, né, Ed? Foi. E daí ali eu olhei, eu falei, quero só ver mesmo. Danadinha agora vira. A gente sente. Porque, Célia, Oi, Ed. conclui sobre a aula das crianças. Das crianças, é verdade. Olha só, o Chess Kids também veio, as crianças, né, junto na pandemia. Quando surgiu o projeto Checkmate para Todos, né, eu senti a necessidade de separar as mulheres e as crianças. Separar por quê, Licélia? Né? Todo mundo vai falar sobre a mesma coisa, xadrez e tal. Mas no todo, como pessoa, nós temos uma mesma linguagem. Então, quando surgiu o grupo, né, das damas, lá a gente fala a mesma linguagem, uma entende a outra. Assim, eu também senti a necessidade das crianças. Montamos o grupo Kids, né, que antes era grande no tabuleiro, né, gigante no tabuleiro. E quem começou realmente o grupo foi uma amiga, a Débora Miau, né? Ela separou aí um grupo de professores, me chamou Lorena, chamou Arthur, uma galera top, né? Só que depois ela teve alguns problemas pessoais e teve que se afastar. E deixou nas nossas mãos, então, todo esse projeto. Demos andamento aí com as crianças, trazendo e tal. E por motivos pessoais também cada um foi se afastando e eu fiquei com a coordenação desse grupo, né? Que hoje muda o nome para Chess Kids, né? O Chess Kids, eu só estou sentindo uma diferença em 2025. As nossas crianças cresceram. Então, são de adolescentes para cima. Então, não são mais aquelas crianças que todo dia, né, estão pedindo xadrez, querem outras atividades, tem outras fases. Tem futebolzinho, videogame. Por quê? Porque não estamos trabalhando só com crianças que não enxergam. Então, todas as crianças. Tá? Eu tenho aluno Down, eu tenho aluno autista, eu tenho aluno com TDAH, eu tenho alunos... eu tive até um aluno com deficiência auditiva, ele usava aparelho, né? E no período que ele não tinha aparelho, a irmã dele fazia essa ponte, fazendo os sinais para ele, algumas coisinhas assim, para a gente ter as nossas aulinhas. Mas foi um período muito bom. Só que ele também cresceu, né? Então, tudo tem suas fases e eles querem outras atividades. Aí eles ficam meio assim, de falar para mim, professora, eu vou me afastar um pouquinho de xadrez. Eu queria... Gente, a gente não está perdendo essas crianças para o mundo, né? Eles querem esporte, eles querem outras atividades. Não estamos perdendo para drogas, nem para violência, nem para nada. Isso está sendo válido. Mas o bom é que um dia eles vão lembrar do xadrez. Um dia eles vão voltar para o xadrez. Verdade. Né? Então,
Ô, Licélia, deixa eu só ter um adendo aí. Veja bem, eu trabalhei no Chess Club como fiz emparceramento, eu fui Isso. árbitra. Licélia, teve dia eu fazendo arbitragem, quietinha ali no relógio, eu chorava, Licélia. É lindo, Bel. Chorava de ver aquela turminha Sem falando, maldade. sabe? É uma coisa linda, eles, sabe, um sendo fidalgo com o outro, sabe? Então, quantas Ah, vezes que eu chorando, claro que eu não falei para ele, estou comentando isso agora, que me emociona profundamente de ver a criança no seu dia a dia, sabe? Eles são tão. É aquilo que está acontecendo, sabe? É muito bacana. E você sentiu tudo isso, né, Licélia? eu digo que é um show de fofura, né? Eles criar uma partida, fazer uma partida ali sem maldade, com toda aquela delicadeza, o cuidado de não errar as casinhas, as peças. E quando o amiguinho errava, que, deixa ele voltar, tia. E a gente, como árbitros, né? Dizendo que não podia, mas com todo carinho. E o melhor de tudo, quando terminava a partida, um dizia para o outro assim, o ganhador dizia para quem perdeu, né? Você não se preocupa, amanhã tem mais. Ah, por isso Essa que frase ficou muito marcada para mim, quando ele falou assim, não se preocupa, amanhã tem mais. E todos os dois saíam felizes, que amanhã tinha mais. E foi muito lindo, assim, todos os torneios, né? Ah, Esse último do ano passado, acontece todo ano em outubro, né? E finaliza na Semana da Criança, tá? Eu tenho colaboradores, pessoas que me apoiam financeiramente, para trazer uma premiação bem linda. O ano passado eu não tive meninas, mas a premiação é feminino e masculino, tá? E o ano passado quase que eu não tive. Não tinha um número suficiente de atletas ali, né? Onde eu fiquei muito triste por motivo de quê? Eu vou falar aqui, Bel, porque é uma situação real, tá? sim, Eu digo que ali são todas crianças. sim, E quando a gente vai atrás desses atletas para o torneio, a gente não fala só com as crianças. A sim, gente não atiça as crianças. A gente tem que falar com os pais, responsáveis, claro. professores ali, né? E o que Uhum. acontece? Não tanto os pais, mas a maioria dos professores não liberam seus atletas mirins, por motivo que não, os meus atletas são muito bons, eles vão fazer os seus atletas passar feio. E não, assim, gente, são crianças. O que uma coisa É, tem a ver com a outra? Deixa eles brincar. É um pequeno torneio kids, né? E no qual tem premiação, todo mundo vai sair feliz. Se vai ganhar ou não, não tem problema. Os meus estão felizes da vida de poder participar, né? sim. Então vieram comentários assim, quando fiquei muito triste. E esse número pequeno de atletas aí chegou no dia, eu falei, deu aviso que não teríamos torneio, né? Então eles disseram, tia, se nós conseguir atleta, faltava 2. A tia faz o torneio? Sim, claro que eu faço. No mesmo dia conseguiram 2. Fiz o emparceramento e fiz um shooting, né? Todos contra todos. E foi lindo. Eu só tenho a agradecer o apoio deles, né? Dessa galerinha que me apoia, me deixa crescer, né? É. legal. Uli, e Eu. você pode ver a participação feminina em relação a quando você começou. Ai, não entendi o final, picotou Também isso pra não mim. entendi, Ed. Fala de Picotou o final ali. Com você vê a participação feminina em relação a quando você começou. a participação Ah, das meninas, quando você começou. tinha bastante. Muitas meninas participaram, né? A nossa primeira foi a Liza, a Ah, fofura. A Liza, um amorzinho, hoje também cresceu. Hoje ela está em outro, né? ah, Outro esquema, como dizem, em áudios, né? Em novelas.
Mas as meninas também foram diminuindo, né? Foi as que mais sumiram mais rápido, assim, né? Mas os meninos foram mais dedicados. E O no nosso Enzo, né? xadrez, Invicto ali. no xadrez, em geral, Hoje nós estamos só com meninos, tá? As meninas, não, as meninas partiram para outros momentos, né? Partiu a na, adolescência da menina. na modalidade adulta. As mulheres são sempre menos ainda, né, Elisete? Isso, Mas estão evoluindo muito, né? bastante. E assim, ó, elas jogavam tanto quanto os meninos, muito bem, né? A nível assim de jogo mesmo, era equilibrado, muito top, né? Aí hoje nós temos aí, né, na lista o nosso Enzo, que é invicto, né? Isso. Sim. Que já é um mocinho. Ai, nossa, a criança cresceu, O né? Mas Nicolas, parabéns para aqueles pais lá, né? De ter esse mocinho aí, muito educado, muito querido, né? E joga muito xadrez. muito cortês, ele Lindo, nossa, são é muito bem bom. bacana, né? Exatamente. E eu E fico feliz em saber que eu pude, né, fazer parte dessa história, dessa parte da história deles, né? Então, um dia vão todos lembrar. Célia, agora eu estou percebendo que você está, claro, tem a parte de teatro e tal, mas eu estou percebendo que no xadrez você está se dedicando muito aos festivais, que eu já me lembro na época que eu estava ali na coordenação, que você também participava da coordenação, Isso, daí tinha os festivais, teve o feminino, o primavera, e daí agora isso. eu vejo assim que você está inventando modas interessantes, e vai nos festivais e o pessoal está em toda, assim, não? Todas. E eu amo isso, ver aquele movimento, todo mundo com muito respeito, muito carinho, né? E é aquela coisa, a criatividade, quando vem fluindo, se eu não botar em prática, não sou gente, né? E eu sempre vim com a colônia de férias, mas Sim. geralmente era no Damas, né? Até que há uns 2 anos atrás as meninas, por que que os meninos também não podem participar? Isso. Aham. Vocês lembram, né? É. Aí, assim, tá, né? Então vamos botar os meninos, montei o grupo e tal. Eu já tinha o grupo Encontro Damas e Reis, no qual a gente se encontrava todos os dias 7 da manhã. Me Aham. chamaram de louca, você não vai conseguir. Nossa, pipocava o enxadrista de manhã, ninguém tomando café, nada, debaixo das cobertas, com o tabuleirinho na mão. Aquela galera, né? Jogando todos os dias. Era muito legal. Vai voltar, tá, Bel? Vai, Vai né? voltar, vai voltar. É E, uma das coisas que eu posso mais participar, que você também, como coordenadora, como instrutora, você sabe que, aliás, esse moço aí também está agora nessa vibe, né? Então, ah, acaba não sobrando muito tempo para a gente. Só que, como eu levanto cedo, né? exatamente. Ele é coruja. À noite tem gente aí que eu vi, ele, o Diego, sei lá, terminando o jogo lá no festival de vocês, Uhum. 1 hora, eu falei, cruz, Mas é viciado, né? Então a gente entende, acaba entendendo. Então, quando eu montei esses festivais, principalmente a colônia de férias, deixei o povo brincar. E eu sempre fui atrás de colaborador, pessoas que às vezes nem jogam xadrez, mas ficam ali visualizando, admirando essa nossa iniciativa, né? Então, acabam trazendo aí uns trocadinhos para a gente presentear, né? Num que sorteio no final do festival. É um incentivo, um mimo ali, né, para nossos enxadristas. Passou o festival Colônia de Férias, veio o carnaval e assim foi indo. E foi ficando tudo bonito, né? Esse ano também não foi diferente. Eu internada, é, jogando xadrez, tá? Dando as minhas horinhas lá no hospital. Não parei em momento algum entre um coffee e outro. Eu estava ali jogando, né? Foi muito legal. E aí tu fica assim, vai terminar não vou deixar esfriar. Comecei xadrez com folia. Cada um montou sua fantasia, brincou legal,
Aí terminou sua disfolia, começou março, mês da mulher, opa, vamos lá. E assim vai indo, né? E agora vai vir abril, tananana. Tananana, cor de Páscoa. Vai, vai ter mistério. E o interessante é que a gente dá nomes e daí eles começam a ficar famosos, entendeu? Por exemplo, eu amo a Rosa Branca, então eu sou Rosa Branca, daí agora eu sou Dama do Chapéu Branco. O Ed, o que que é? Bonecos de Olinda, você é Fênix, né? Eu Isso. fui a Fênix. Mas você é tulipa na rosa, na flor? Ah, na primavera lá, eu sou tulipa. Tulipa. Né? Eu lembro assim da tulipa, que é uma florzinha que as pétalas dela formam um beijinho, né? Hum. A pontinha dela fica assim como se fosse uma boquinha bem fechadinha, um beijinho. Muito linda, né? Então, fiquei Então, como a eu tulipa. acho legal desses festivais, porque assim, ó, eu praticamente não tenho tempo. É uma festeirê, é um festeirê, e o pessoal vai lá, você entendeu? Para eu estar participando é meio complicadinho, em função dos meus compromissos que nós temos, né? Mas assim, a turma se diverte, né? Ah, lá tá sendo muito bonito. Até esse último festival eu não pude participar muito, Pois é. né? Como eu estava em tratamento. Então, assim, para mim foi bem complicadinho. Então, eu estou retornando 2025 devagar, né? Porque 2024 eu assumi muito compromisso, dei um tilt aqui na pessoa e acabei hospitalizada, né? Então a imunidade baixou, aconteceu tudo o que aconteceu, então agora, botando a mente no lugar, sabendo que tudo isso eu tenho que também tratar o físico, né? Não é só o psicológico. Tu sabes que você tem uma olheira, né? E sou eu, né? Quando, Uhum. quando eu vejo, eu percebo, ó, ela montou aqui, ela não está, não sei o quê, eu vou lá atrás, Célia, como é que você está? É uma olheira te observando, mas eu Sempre. observo aquelas pessoas mais próximas mesmo, então eu já sei. É um estilo meu, sabe? Lógico, eu não vou ali no geral, né? Porque eu acho isso é ruim, ali é só parte de jogo, mas vou sempre no teu particular, vendo como é que você está, onde anda você, menina. Sempre. Sempre esse cuidado, esse carinho, né? Só tenho a agradecer. E daí o teu futuro agora, você então pretende, mas é uma ideia, É, viu, Célia, de aquele. você ir nas mulheres enxadristas, lugar provavelmente vai ter para ficar, e já essa é uma ideia que eu também tive, mas eu acho que eu não vou ser classificada, Uhum. e daí, como você já foi, para Né? ficar porque é Vamos ver. 12, 9, 20 das mulheres. Você lembra a data em outubro, direitinho, que eu não lembro mais? Não lembro. Eu Você tenho que ganha. olhar ali no calendário certinho se vai ser bem próximo. Se eu tiver essa oportunidade, como a maioria das mulheres são São Paulo ali, né? Quem É, sabe eu fico ali com uma das mulheres, né? Mais um para você tempinho. vir para cá e voltar é muito gasto, Exatamente, muito cansativo, né? exatamente. Mas vai ser legal. Mas coisa é de. Em suma, Opa, Célia, opa. deixa uma mensagem para quem está começando no xadrez. Olha, no xadrez, na vida, porque eu trago o xadrez como a minha vida, né? Isso. Eu vejo ali o tabuleiro, um mundão tão lindo, né? Peças diferentes, pessoas diferentes, cada uma com seu movimento e cada pessoa com sua expectativa. Claro que a gente sabe que numa partida de xadrez, perdeu, começa de novo, Isso. né? Não, não perde o equilíbrio, não perde tempo batendo de frente, né? O xadrez a gente começa de novo, assim como na vida a gente tropeça, cai, levanta, sacode a poeira e recomeça, né? Então, para todos que estão começando, dedicação, foca. Esse é o seu objetivo? Vá em frente. Lute com toda a força, né? O que você quer. Assim como a gente luta na vida. A gente não luta com todas as forças? Então, Isso. tudo que você quer, se dedique muito bem. Muita força. Não desista, Legal, né? legal. Da minha parte, eu vou
me despedindo de todos e agradecendo a Licélia pela presença. Opa, eu que tenho que agradecer. Então, e daí eu também agradeço bastante. Ô, Licélia, depois, se você também quiser deixar telefone, até há tempo ainda, se você quiser deixar Opa. telefone teu, Uhum. deixar. Tem o trabalho também das mulheres enxadristas que tu fazes parte, né? Isso. As minhas redes sociais, né? Eu tenho Facebook, Licélia para Atleta, Instagram, Licélia de Deus, @Licélia de Deus, né? Então pode chegar lá, também tem muitas coisas legais. Mas também tem o meu canal no YouTube, Licega, Licga. É uma mistura de Licélia com cegueira. Ali eu tenho a minha história, num Isso, e todo, daí tá? você faz as lives ao vivo também, né? E isso, ali eu tenho as minhas propostas de live, trazer sempre um ao vivo com você, um pouquinho de mim, trago com um tema, né? Sempre trazendo, como agora, né? Tem que trazer, exibir esse meu troféu lindo, porque as pessoas só vão nos conhecer se a gente exibir, né? Se a gente mostrar, então, para toda essa sociedade, né? Que nos observa às vezes de longe, como coitadinhos, como tadinhos. Não, não. Isso. Uhum. Né? A gente tem que mostrar que nós temos um potencial muito grande, uma capacidade de fazer muitas coisas, né? Independente das limitações. Doente, acho que toda a humanidade está, né? Isso. Aham. Então, assim, a gente não trata as limitações como doença, né? Só são uma pequena pedrinha que no qual você pode tirar do caminho e seguir adiante, fazer o que quer. E é o que eu estou fazendo, buscando de todas as formas, né? Então, no meu canal, você vai encontrar muitas coisas que eu faço, até mesmo edições, né? Eu monto histórias. Hoje eu sou professora também de teatro. Você tem o Andorinhas, como é que é? E isso, Andorinhas Produções, tem uma playlist lá, onde lá tem reflexões, tem histórias que eu dou vida, né? Então, dou vida a histórias aí, está sendo muito lindo, né? Uma parte que eu amo também, usar o lúdico, a criatividade, e fazer com que as pessoas também, né, demonstrem aí ao mundo o que elas têm de potencial. Então, tudo isso Então, eu trago dentro do meu canal. daí a gente pede, né, que o Ed, acho que a gente pode colocar na descrição, daí a Alicélia vai mandar para nós, porque eu não gravei, Todas as informações. na descrição os canais das redes dela, né? Uhum. E tudo isso aqui dentro do nosso Capacitando Mais. Também tivemos essa vibe do YouTube, que agora de uma maneira mais assim natural. Isso aqui tudo é ao vivo e a cores, né? Então eu agradeço muito e peço, né? O que nós temos que pedir para o público, Edinho, querido? Já quem puder se inscrever no nosso canal para nos ajudar, né, Bel? Isso, e vejam a história, porque cada história, para mim, é gratificante saber a história de cada um, embora eu já soubesse da tua, porque a gente está bastante tempo Tenho convivendo. que contar. Mas assim, ó, gente, ouçam uma, duas, três vezes, que é muito importante. E realmente dê o seu like, que eu não sei bem o que é like, e a inscrição, Né? e pôr nas redes sociais para os seus amigos. Essa história dessa guerreira, não Opa, falando só dos homens, mas as mulheres somos guerreiras. né? Ô, Bel, Oi, a mulher que não é palhaço, mas é Isso, multioso. muito. Bem nessa. então eu me despeço com o meu famoso tchau, tchau, a dama do chapéu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.